Jair Bolsonaro derrota Fernando Haddad e é eleito presidente do Brasil com 55% dos votos. O resultado do segundo turno para governador em 3 estados e no Distrito Federal. E o cientista político Rafael Silveira faz uma análise sobre os rumos que o Brasil toma depois das eleições. Hoje é segunda-feira, 29 de outubro, e esses são os destaques do Eleições 2018 Notícias. Um bom dia para você. A TV Senado exibe, a partir de agora, o programa Eleições 2018 Notícias. Nós vamos fazer uma análise das perspectivas para o novo governo e trazer a repercussão do resultado das urnas para presidente da República e para governador em 3 estados e no Distrito Federal. E para isso, recebemos aqui no estúdio o cientista político Rafael Silveira. Olá, Rafael, bom dia. Bom dia, Thiago, bom dia a todos. Muito obrigado pela sua presença aqui. Há 24 anos, precisamente desde 1994, o Brasil era governado, ou foi governado, apenas pelo PSDB ou pelo PT. E há 4 anos o PT não perdia e agora perdeu. E agora, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, um novo partido vai governar o país, o PSL, com Jair Bolsonaro, com ideias assim, declaradamente à direita do espectro político e econômico. É uma guinada, não é mesmo? Sem dúvida. Nós não observamos esse cenário desde as nossas primeiras eleições, com a eleição do então presidente Fernando Collor, cujo partido era um partido também novo. Então, desde aquele momento em que nós tivemos a sequência das nossas eleições, tivemos sempre 2 partidos protagonistas, PSDB num primeiro momento e depois o PT. Então, essa eleição representou uma ruptura nessa continuidade, ou nessa briga, nessa disputa que estava seguindo entre esses 2 partidos. Isso é notável. Agora o país vai ter que se acostumar com essa nova realidade. Nós vamos falar sobre isso, sobre outros assuntos no nosso programa de hoje, mas o tão esperado resultado saiu exatamente às 7 horas e 18 minutos. No segundo turno das eleições, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, derrotou o petista Fernando Haddad e foi eleito o 38º presidente do Brasil. Em todo o país, manifestações de grupos de apoio e de oposição. Alegria e confiança dos 2 lados. Essa era a sensação em Brasília assim que as votações se encerraram. Eleitores de Jair Bolsonaro começaram a formar uma concentração em frente ao Congresso Nacional, já contando com a vitória. Enquanto eleitores de Fernando Haddad se reuniam próximo ao centro da cidade para acompanhar a apuração com a expectativa de uma virada de votos. Eu acredito na juventude brasileira, nas mulheres, e por isso vamos virar ainda. Nós fizemos uma campanha muito bela nas ruas, conseguimos conversar com a população aqui do DF e virar voto. O resultado veio um pouco depois das 7 horas. Com mais de 55% dos votos válidos, Bolsonaro foi eleito o novo presidente do país. Brasil, Brasil! Bolsonaro! Lutamos! O gigante levantou, gente! Nas redes sociais, as manifestações em todo o país. O presidente eleito leu o discurso da vitória na porta de casa no Rio de Janeiro. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja os direitos do cidadão, que cumpre seus deveres e respeita as leis. Elas são para todos, porque assim será o nosso governo. O candidato derrotado afirmou que vai defender o pensamento e a liberdade e que vai fazer oposição ao novo governo. De que a soberania nacional e a democracia, como nós a entendemos, é um valor que está acima de todos nós. Nós temos uma nação, nós vamos defendê-la daqueles que, de forma desrespeitosa, pretendem usurpar o nosso patrimônio, o patrimônio do povo brasileiro. Voltamos a conversar com o cientista político Rafael Silveira. Rafael, você que é consultor legislativo aqui do Senado, como é que avalia esse discurso do presidente eleito Jair Bolsonaro?
É um discurso que já faz uma tentativa de pacificar um pouco os ânimos em relação e as expectativas em relação ao próprio governo do candidato vencedor. A trajetória histórica do candidato é uma trajetória de discursos muito duros, de radicalismos até, de certo ponto, em várias ideias, e até mesmo por isso que ao longo do segundo período das eleições que nós tivemos, houve várias tentativas do candidato de tentar suavizar, de tentar arredondar esse discurso para ele não ser taxado como uma pessoa radical, como num primeiro momento ele foi taxado. Então, o discurso dele reflete isso, essa tentativa de já se colocar como um presidente de todos, um presidente que pode responder a todos e principalmente, que foi uma das grandes críticas colocadas contra ele, respeitar o Estado de Direito. É uma tentativa, porque nós, infelizmente, não tivemos a oportunidade, ao longo de praticamente quase toda a campanha, de acompanhar em profundidade o pensamento do candidato hoje vencedor das eleições. E eu acredito que esse discurso já seja uma primeira tentativa dele tentar se alinhar a uma coisa um pouco mais harmônica. No discurso ele enfatizou várias vezes a palavra liberdade, disse que vai preservar a democracia. Né? Hoje mesmo, o general Augusto Heleno, que é tido como possível ministro da Defesa, disse ser inviável, impossível, né, que os militares quisessem ter um papel de proeminência aí para romper a democracia no Brasil. Então, foi um discurso típico de presidente mesmo, daquele momento que se vence a eleição, né? Sim. É um discurso normal para qualquer candidato que venceu, de tentar se mostrar como um candidato não só daqueles que votaram nele, mas que seria de todo o Brasil, tentando desconstruir a narrativa e o discurso da oposição de colocá-lo como uma pessoa antidemocrata, que não vai respeitar a Constituição e coisas do gênero. Veja, é uma tentativa. Isso é muito importante para todos nós observarmos por conta daquilo que eu acabei de falar. Nós ainda não conhecemos em profundidade o pensamento do candidato, nós ainda temos muitas dúvidas sobre a condução, a formação da sua equipe, se dentro da própria equipe haverá um entendimento. Estava ouvindo agora há pouco, já existe um debate sobre a própria reforma da Previdência. E a reforma da Previdência é um dos itens que eles vão colocar, mas não há um consenso claro de quem vai conduzir as linhas gerais dessa nova reforma da Previdência que eles estão tentando articular. A gente vai falar sobre a reforma da Previdência já, também sobre o discurso do Fernando Haddad, mas eu gostaria de insistir um pouquinho mais no discurso do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele se fez esse discurso, vamos dizer assim, mais por cima, mais generalista, buscando a pacificação, não deixou também de mandar sutis recados que estavam na sua própria plataforma de governo. Essa questão, por exemplo, que ele não gostaria que houvesse brasileiros do Sul e do Norte, né? Também colocou alguns aspectos na linha da economia, querendo zerar o déficit fiscal. Queria que você comentasse um pouco também do que apareceu nesse discurso e se isso, de alguma maneira, é possível ser realizado nesse momento de tanta polarização no Brasil, né? O candidato eleito já está realmente ciente dessa necessidade, de que ele não vai conseguir, polarizando mais ainda, fazer um governo tranquilo, um governo que vá ter condições de colocar em termo as suas próprias agendas. E essa necessidade de ajuste foi interessante ele colocar, porque ele já deu um recado até a todos os brasileiros de que algumas coisas, alguma dureza, algumas dificuldades, alguma necessidade de alguns sacrifícios poderão vir tendo em vista essa necessidade de ajuste fiscal. Então, ele já está sinalizando, de alguma maneira, um perfil inicial de um pouco mais de necessidade de ajustes e, ao mesmo tempo, colocando bastante evidente que esses ajustes não serão para ninguém de alguma região ou de outra região. Os brasileiros todos serão atendidos nas suas necessidades, embora também vão ter que compartilhar de alguma forma, como um todo, de um certo sacrifício. Perfeito. Agora vamos falar um pouco sobre o discurso do candidato do PT, Fernando Haddad. Ele disse no discurso dele ontem que, naquele dia, ontem,
o candidato oponente dele, Jair Bolsonaro, merecia, o projeto de Bolsonaro merecia o respeito no dia de hoje. Foram essas palavras de Fernando Haddad. E ele, até o momento, então, pelo que se sabe, não ligou, não fez um telefonema, o que seria, assim, até então, uma coisa cotidiana, prática em qualquer disputa política. Eu queria que você analisasse. O PT já assumiu a liderança dessa oposição que vai fazer, já desde esse primeiro discurso de ontem? É uma tentativa também de reassumir um controle das oposições, de reassumir uma liderança nas esquerdas. É claro que o PT sempre foi um partido muito forte nos últimos 20 anos, sempre liderou as esquerdas e, assumindo o governo, ganhou muita força. Mas agora, nesse momento em que ele foi derrotado e nessa situação em que ele se coloca como um partido em revisão, realmente a gente observa no discurso do candidato que foi derrotado essa tentativa de já se colocar como uma liderança e, ao mesmo tempo, destacar que essa liderança será uma liderança crítica e que vai observar de forma muito atenta todos os passos do governo. Nós sabemos da importância das oposições na nossa democracia e é interessante já verificar essa disposição. Temos só que avaliar como que vai ser essa oposição. A oposição vai ser uma oposição de qualquer forma, de qualquer proposta, ou vai ser uma oposição analítica, avaliativa? Resta saber como vai ser esse perfil. A postura do candidato, ao não cumprimentar o vencedor, nos chama a atenção pela dificuldade que o próprio Partido dos Trabalhadores tem de fazer algumas concessões, alianças e, ao mesmo tempo, de admitir algumas derrotas. Espero que esse tipo de atitude não seja uma atitude que reverbere, que seja algo que impeça o próprio Partido dos Trabalhadores de fazer as suas alianças e os seus diálogos para que ele mesmo seja um protagonista das oposições. Perfeito. Já a gente vai ver os números da eleição para presidente, mas ainda falando sobre a situação da esquerda agora no país, né? Você teve esse discurso, então, de Fernando Haddad, que falou até de uma maneira moderada ontem, mas, por exemplo, Guilherme Boulos, do PSOL, já, inclusive pelas redes sociais, convocou manifestações pelos resultados das eleições para a próxima terça-feira. E você tem Ciro Gomes, que também se dizia mais à esquerda e, na hora H do segundo turno, preferiu não declarar apoio a ninguém, o que, segundo alguns analistas políticos, já prevê que ele tem outros planos para o futuro, não é? Queria que você analisasse essa situação. Eu concordo com essas análises. Em relação a Ciro Gomes, em momento nenhum se colocou claramente posicionado em relação a um e ao outro, embora nós saibamos já de antemão da discordância em relação às teses de Jair Bolsonaro, mas essa discordância não quis dizer um apoio explícito ao Partido dos Trabalhadores, ao Fernando Haddad. Então, o posicionamento daquele vídeo que nós tivemos acesso mostra de uma forma assim, muito clara que Ciro Gomes quer se tornar um nome forte para as próximas eleições, sim. E disputa com o próprio Fernando Haddad e outros dentro da esquerda essa liderança da esquerda. Uma liderança de uma alternativa ao governo que foi alçado, que foi colocado na presidência da República. Ok. Vamos ver agora os números da disputa para presidente nesse segundo turno. Jair Bolsonaro venceu com a preferência dos eleitores de 16 das 27 unidades da federação. O candidato do PSL venceu o segundo turno das eleições presidenciais no Distrito Federal e em todos os estados do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste. No Norte, Bolsonaro perdeu apenas no Pará e no Tocantins, enquanto no Nordeste todos os estados preferiram o candidato do PT, Fernando Haddad. Em números totais, Bolsonaro foi escolhido por quase 58 milhões de brasileiros, o que equivale a 55% dos votos válidos. A maior votação do presidente eleito foi no Acre, onde ganhou a preferência de 77% dos eleitores. Haddad conseguiu sua maior votação no Piauí, também com 77%. No Ceará,
Onde o vencedor do primeiro turno foi Ciro Gomes, do PDT, o segundo turno foi amplamente favorável a Haddad, que recebeu 71%. Na cidade de São Paulo, onde foi prefeito, Haddad perdeu ao obter apenas 39% dos votos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 21% dos eleitores não foram às urnas. Dos que foram votar, 7,5% anularam o voto e 2% preferiram votar em branco. Muito bem, Rafael. Vamos analisar então esse mapa de votações, esses números. Jair Bolsonaro, praticamente 58 milhões de votos. Só que no Nordeste, Fernando Haddad, do PT, levou todas, além do estado do Pará e do Tocantins. É interessante observar que Fernando Haddad e PT conseguiram frear o avanço de Jair Bolsonaro, que havia uma perspectiva dele conseguir mais e mais votos no Nordeste. Então, o segundo turno foi importante para o PT se consolidar no Nordeste e até também conseguir importantes conquistas no Tocantins e no Pará, como nós podemos observar. Mas também chamou bastante atenção o avanço do Jair Bolsonaro nos estados do Norte, que eram estados em que o Partido dos Trabalhadores tinha uma certa proeminência. Principalmente chama atenção o estado do Acre. O estado do Acre que havia anos estava sendo liderado, comandado pelo Partido dos Trabalhadores e agora houve uma inversão completa. Então nós temos ainda... Quem foi eleito lá foi o Gladson Cameli do PP. Sim, exatamente. E a gente não teve candidatos nem para o Senado e nem para o governador do Partido dos Trabalhadores, quebrando também um ciclo relevante do partido lá nesse estado. E a gente observa realmente uma polarização. Nordeste bem isolado, um pouco do Norte e todo o restante do Brasil com Bolsonaro. O discurso de Bolsonaro já tentou apontar para isso. Olha, eu sei que nós estamos aqui divididos no Nordeste, mas eu sou de todos vocês e assim tentando resgatar um pouco esses laços e tentando também diminuir um pouco a proeminência do PT no Nordeste. Mas isso aí ainda vai ser testado no futuro. Agora, no Ceará, onde Ciro Gomes foi vitorioso no primeiro turno, a transferência foi praticamente total de votos para o Fernando Haddad, né? Quer dizer, no Nordeste é fortíssima a influência do legado do ex-presidente Lula. Sem dúvida, o legado de Lula se confirmou, ainda é muito forte, consistente. Ele traz um apelo muito importante para a população de todos esses estados, dessas regiões. Os apoios, ainda que tímidos, de Ciro Gomes repercutiram muito positivamente para Fernando Haddad, também confirmando essa tendência e esse legado do ex-presidente Lula. E, como eu falei para você, isso ainda vai ser testado no futuro para saber, será que o partido mantém esse legado, essa influência ou não? Pois é, o Jair Bolsonaro vai ter que ter um olhar especial para o Nordeste, tendo em vista essa situação aqui, né? Aliás, muitos governadores também eleitos lá não estão no espectro político dele e o Nordeste é uma região importante para o Brasil. Sim, isso chama atenção para um aspecto, o Congresso Nacional, porque os estados do Nordeste fazem muitos representantes na Câmara e, obviamente, pelo número de estados, números representativos aqui no Senado. Então, essa é uma chave muito interessante a ser observada, que é a característica da nossa federação. Então, federativamente falando, o Partido dos Trabalhadores, as esquerdas, são muito fortes nesses estados. Será que vai haver uma transferência de influência nos representantes desses estados aqui ou não? É uma coisa que Jair Bolsonaro vai ter que levar em consideração para formar o seu grupo de apoio. Perfeito. São estados que dependem mais de recursos da União, né, de transferências, estados e municípios lá, do que talvez em outras partes do país, como São Paulo, que tem uma arrecadação própria grande, né? E no discurso de posse, né, ou melhor, de vitória de Jair Bolsonaro, ele falou sobre essa transferência mais direta de recursos, né? Já está antevendo um pouco disso também economicamente. Sim, sim. Preparando um terreno para que ele tenha mais condições, inclusive de embarcar ou atrair esses apoios dos representantes desses estados. Nem todos eles são de partidos vinculados a ele, então já sinalizando, olha, atenção que eu vou dar voz a vocês, vou fazer políticas públicas para vocês, portanto, vocês podem interessar
ingressar nesse meu governo ou me apoiar para que nós possamos fazer isso. Rafael, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já já para analisar, inclusive, o Congresso Nacional. Fique com a gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Eleições 2018 Notícias. Aqui ao meu lado está o consultor legislativo do Senado Federal, Rafael Silveira, analisando o resultado da votação de ontem, né, aqui em todo o Brasil. E nesse momento eu gostaria, Rafael, que a gente comentasse um pouco sobre o altíssimo número de abstenções, votos brancos e votos nulos. Para que o telespectador possa conhecer esses números, em abstenções, ou seja, pessoas que não saíram de casa para votar, faltaram à votação, foram 31.371.378 votos. É sempre bom lembrar a votação dos candidatos. Então, 31 milhões não saíram de casa para votar. O candidato Fernando Haddad teve 47 milhões de votos e o candidato Jair Bolsonaro teve 57, quase 58 milhões de votos. Agora, quando a gente fala em votos brancos ou votos nulos, Rafael, nós tivemos em brancos 2 milhões de votos, 2,4 milhões de votos, e votos nulos foram 8 milhões e 600. O total, a soma disso tudo, abstenções, brancos e nulos, dá 41 milhões de votos, né? Contra 47 do candidato Haddad e 57 do Bolsonaro. É uma situação, tem muita gente que não apoia nenhuma das duas candidaturas, né? Isso, em primeiro lugar, é o resultado de dois candidatos que foram colocados para a disputa do segundo turno, mas que reuniram um maior número de rejeições. Então, esse é o primeiro cenário que nós devemos analisar é esse. Então, quando você tem dois que reúnem tanta rejeição, naturalmente, a indisposição do eleitor em votar neles é imensa. Então, nós temos alguns votos de protesto que a gente pode colocar os brancos e nulos, quase 10 milhões de votos. É um número significativo, já mostra um pouco, ou pelo menos mostra de forma bem clara, essa insatisfação. Mas, realmente, o que chama a atenção são quase 30 milhões de eleitores que não saíram de casa. E isso coloca em xeque, inclusive, o nosso voto obrigatório.
Será que o Instituto do Voto Obrigatório tem funcionado para incentivar a população a se pronunciar? Ou nós estamos vivendo uma espécie de voto facultativo forçado? Um voto facultativo, as pessoas questionam bastante sobre a efetividade dele. Mas um voto obrigatório que tem tão pouco estímulo, que causa tão pouco estímulo às pessoas votarem, é também de se chamar a atenção. A multa para quem não vota é de R$ 3,51, se eu não estou enganado, né? Então, um valor relativamente... Muito baixo, é um valor muito pequeno para mostrar a força desse voto. Né? Mas a participação na política se deve dar não pela obrigação, e sim pelo interesse na própria cidadania, né? E a gente vê que, apesar desses 41 milhões de votos, percentualmente, cerca de 21,3% de abstenções, é mais ou menos o que ocorreu tanto em 2014 quanto em 2010. Entretanto, entre os que votaram, foram responsáveis por uma grande renovação, tanto na Câmara quanto aqui no Senado também. Ou seja, um recado, nós queremos pessoas novas nesses postos, né? Então, existe aí uma incoerência nesses dois movimentos ou são coisas distintas? Não, acredito que os que realmente se manifestaram no voto, se dispuseram a colocar esse voto registrado, são pessoas que estão apostando no diferente, mas não necessariamente em partidos diferentes, em nomes diferentes. Será que esses nomes diferentes representam realmente a mudança? Segundo os eleitores, sim, seriam pessoas fora daquele quadro normal que eles já tinham à disposição em outros pleitos, mas que decidiram, não, vamos votar num diferente, porque eu estou cansado desse outro conjunto que há anos já estava se apresentando. Então, eu quero votar naquela pessoa que está, entre aspas, fora do sistema, que é uma boa parte das pessoas, inclusive, que votaram no candidato vencedor à presidência da República, votaram nisso. Quero votar em alguém que esteja mais fora do sistema, embora o próprio candidato estivesse no sistema há mais de 30 anos. Então, as perspectivas de todos esses candidatos que ganharam os votos são votos que são a chance que eles estão tendo de mostrar se realmente eles são diferentes ou não. Rafael, vamos agora falar sobre um homem que tem uma posição muito importante, o atual presidente da República. Ele se pronunciou ontem, logo após a divulgação do resultado da eleição presidencial. Então, o presidente Michel Temer afirmou no seu pronunciamento que a população exerceu o poder de escolha do dirigente do seu país. Quando se dão as eleições, é o momento adequado para o povo exercitar um poder que é seu, o poder de dizer quem é que vai dirigir o país. E isso se deu com toda a tranquilidade, com toda a harmonia, com toda a soberania que o povo soube exercer no dia de hoje. Eu acabei de cumprimentar o presidente eleito, Jair Bolsonaro, pude perceber o seu entusiasmo, não só quando conversou comigo, como agora, quando fez declarações que buscam exatamente a unidade do país, buscam a pacificação do país, buscam a harmonia do país. É algo que todos desejam e seguramente eu posso dizer, mais uma vez, testemunhando as palavras do presidente eleito, que ele buscará precisamente isso. O presidente Michel Temer também explicou como vai ser a transição para o novo governo. Na transição, sob o foco físico, evidentemente, nós organizamos o Centro Cultural do Banco do Brasil e oferecerei a ele também e à sua equipe a Granja do Torto, se quiser ocupá-la, poderá fazê-lo. A transição já está praticamente formatada, organizada, disto resultará um livro da transição para revelar o que foi feito e o que ainda deve ser feito ou continuar a ser feito, especialmente no plano econômico. É preciso que trabalhemos todos juntos para manter, para dar continuidade àquilo que já fizemos.
E após a divulgação dos resultados finais da eleição presidencial, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, divulgou nota parabenizando o presidente eleito Jair Bolsonaro. Eunício desejou que o mandato do novo presidente atenda às expectativas do povo e seja fiel à Constituição Federal. E disse que, como cidadão, acredita que o futuro gestor dos destinos políticos do país busque desde já uma reconciliação nacional com base no respeito à Constituição, às diferenças e aos direitos fundamentais da população. Então, para comentar esses dois pronunciamentos, tanto do presidente do Senado quanto também do presidente da República, Michel Temer, vamos conversar com Rafael Silveira. Primeiro, pelo presidente do Senado, né, o senador Eunício Oliveira. Qual a sua opinião sobre essa questão? Ele chamando aí ao respeito à Constituição. Isso. A preocupação do presidente Eunício Oliveira foi a preocupação do respeito às instituições, respeito à institucionalidade, à própria Constituição e ressaltando esse respeito também como presidente do Congresso Nacional, do Poder Legislativo da União, dando um recado claro de que o Congresso Nacional é uma casa que vai respeitar sempre os poderes, a relação entre os poderes, mas principalmente vai ser uma casa onde pode ser debatido diversas propostas, mas acima de tudo vai ser um lugar onde a Presidência da República vai ter esse debate sempre firmado e com base na nossa Carta Maior. E em relação ao presidente da República, Michel Temer, ele disse que vai disponibilizar um local aqui em Brasília para essa transição. Era sobre isso que eu gostaria de conversar com você, Rafael. Como é que se dá uma transição de governo presidencial? São um pouco mais aí de 2 meses, né, para que haja a posse. Nesse tempo, é possível você fazer uma boa transição? Essa tradição da transição, ela se iniciou com o Fernando Henrique no momento em que o presidente Lula venceu seu primeiro mandato e foi inaugurou um processo muito importante de garantia dessa conversão entre os governos. Então, nós temos até leis que dizem respeito a esse processo. Então, nosso presidente atual, o presidente Michel Temer, respeitando essas regras, está colocando toda a disposição a máquina do governo para receber as equipes de Jair Bolsonaro. Essa transição, se dá certo ou não, se leva tempo, se ela é suficiente para reconstruir as posições dos candidatos vencedores para tomar conhecimento da máquina, é algo que depende de cada processo, mas é melhor que exista do que simplesmente a equipe ganhadora tomar posse apenas no dia 1º ou no dia 2 de janeiro. Né? Agora, o presidente Michel Temer se colocou à disposição também para levar ainda durante seu mandato, nesses 2 meses e pouco, uma possível reforma da Previdência aqui. Foi um posicionamento mais institucional, de que ele ainda é o presidente e pode colaborar com alguma coisa, ou passou, como se diz, a batata quente na mão da equipe de transição? Eu acho que é um pouco das duas coisas. É claro que o presidente Temer, ele quer defender o legado dele, pelo menos algumas coisas que ele se esforçou, que a equipe dele tentou realizar, valorizando um pouco esse trabalho que ele tentou realizar ao longo desses últimos meses. Mas, sem dúvida nenhuma, como ele não obteve sucesso na condução dessa agenda, é claro que nós vamos colocar o novo presidente com esta batata quente, porque é um problema a ser resolvido. Então, é muito melhor, é muito mais fácil você não se pronunciar, mas deixando a coisa estourar, ou você resolver alguma coisa sabendo que ela pode repercutir profundamente na vida das pessoas. Rafael, agora vamos falar sobre a justiça eleitoral. Isso porque, em entrevista coletiva, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, fez um balanço do segundo turno das eleições. Consideradas as 454.474 sessões eleitorais instaladas nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal, além do número total de 454.493 urnas,
chegamos aos seguintes resultados provisórios, considerada a totalização do momento. 147.306.275 votantes, 25.834.712 abstenções, atingiram um total de 4.658. Tivemos 4 municípios com votações manuais: Apuí, no Amazonas, Cordislândia, em Minas Gerais, Salbara, na Bahia, e Magé, Piabetá, no Rio de Janeiro. Tivemos um total de 480 ocorrências com não candidatos, sendo que destas, 236 resultaram em prisão. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, parabenizou a Justiça Eleitoral e foi enfático na defesa da Constituição e da democracia. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a Justiça Eleitoral, que mais uma vez demonstrou estar plenamente à altura do seu papel de guardiã da democracia brasileira, em que pese todos os ataques injustos, mentirosos, de que foi vítima e que estão sendo apurados pelas instituições brasileiras para condenar aqueles que atentaram contra o Estado Democrático Brasileiro. E cumprimento o povo brasileiro. Nós somos a 4ª maior democracia do mundo. Só tem mais eleitores que o Brasil, a Índia, os Estados Unidos e a Indonésia. Nenhum destes países tem, após 2 horas e 18 minutos, o resultado final das suas eleições presidenciais. É recorde mundial. Devem eles, presidente e vice-presidente eleitos, fidelidade à Constituição. Trabalhar na seguinte missão constitucional que vão jurar. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E, enfim, nos termos do inciso 4 do artigo 3º da Constituição Federal, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. Rafael, então, dois pronunciamentos aí, uma da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, outra do presidente do Supremo Tribunal Federal. Nos dois discursos ou pronunciamentos, eles quiseram, vamos dizer assim, garantir o sucesso das eleições do ponto de vista da logística dela e da segurança das eleições, né? Porque esse tema sobre possíveis fraudes ou falhas ali no sistema é sempre uma polêmica em época eleitoral. Esse tema é sempre recorrente e nesse nosso pleito nós tivemos isso mais acentuado por causa das nossas redes sociais, da circulação das informações, da quantidade de informações equivocadas, falsas ou parcialmente verdadeiras. Essa manipulação das informações acabou fomentando ainda mais uma espécie de insegurança no sistema. Mas também, historicamente, a gente observa que o sistema ele tem correspondido às expectativas. Conforme o próprio pronunciamento do presidente do STF, nós temos uma democracia gigantesca em número de eleitores e resultados promovidos de forma extremamente veloz. Até onde nós sabemos, não existe nenhum tipo de tese, não teve nenhum tipo de comprovação, uma auditoria que colocasse em xeque o sistema. Então é normal que a gente tenha tido essa insegurança, mas por conta da circulação das informações.
Ok. Hoje de manhã, Rafael, nós conversamos com alguns senadores. Vamos saber o que o senador Flávio Arnes disse agora pela manhã, por telefone, à nossa colega e jornalista Mariana Abreu. Ele foi eleito pela Rede, no Paraná, e Flávio Arnes já exerceu o mandato de senador entre 2003 e 2011 e retorna no ano que vem ao Senado. Ele falou sobre o posicionamento do partido após o resultado das eleições. Oposição por oposição, neste momento da nossa história, eu diria inconcebível, né? Os desafios todos, a natureza do trabalho parlamentar é o diálogo, o entendimento, a comunicação com a sociedade, interlocução com todos os setores, construirmos juntos, né, as respostas para aquilo que o Brasil precisa. Então, nesse sentido, eu considero assim muito importante nós termos uma posição, né, eu não digo nem de neutralidade, uma posição a favor do Brasil. Muito bem, Rafael. Então, escutamos aí o senador Flávio Arnes, ele é da Rede. A Rede elegeu esse ano 5 senadores, né? É uma força importante aqui na casa. A exemplo da Rede, existem outros partidos aí que vão ser, vamos dizer assim, objeto de negociações para a composição dos blocos aqui na casa. Queria que você analisasse essa perspectiva. Nós tivemos nessas eleições um cenário bem diferente do Senado. O Senado, nos últimos anos, nunca passou por um processo de tanta renovação como nós tivemos nesse pleito. E esse processo de renovação veio acompanhado com uma maior fragmentação dos partidos políticos. Ao mesmo tempo, uma diminuição dos partidos mais tradicionais. Então, as grandes forças do Senado até então, MDB, PSDB e PT, tiveram significativas quedas aqui no Senado, surgimento de novos partidos, o reforço, por exemplo, o partido do Rede teve um reforço significativo e outros partidos também tiveram representações, inclusive do próprio partido do candidato vencedor, PSL. Então, nós temos esse cenário de renovação de nomes, muitos nomes até então desconhecidos, pela primeira vez estão assumindo os seus postos como senadoras e senadores e essa novidade que dá uma certa também incerteza. Nossa casa não passou por isso. É a primeira vez que ela está vivenciando essa grande fragmentação acompanhada de muita renovação. Como é que vamos ser o posicionamento dos partidos mais tradicionais? Que ainda se mantiveram, principalmente o MDB ainda se manteve como uma grande força, mas bem menor do que anteriormente. Temos que observar, né? Vamos observar essa realidade, sobretudo porque a população brasileira deseja melhorias no seu bem-estar social, né? E como educação, honestidade, igualdade, democracia. Essas palavras na cabeça, os eleitores têm e foram às urnas com a esperança de um futuro melhor. Uma eleição marcada por cores, surpresas e renovação. Nas urnas, a possibilidade de mudança de um futuro diferente. Educação, ela acho que é a fonte de tudo o que precisa neste país. Com o título de eleitor nas mãos, o brasileiro votou para decidir o próximo governante. E na ponta da língua, a resposta do que cada um espera do próximo presidente. Em primeiro lugar, ele tem que pensar na educação, porque a gente está com um déficit aí de crianças que não estão saindo bem formadas, chegando na universidade com necessidade de reforço de ensino médio, às vezes ensino fundamental, sem saber escrever um bom português. E isso é o mínimo que a nossa formação infantil e adolescente deve fornecer. Nós temos que ter alguém que garanta todos os direitos conquistados até hoje e não alguém que retire os direitos. Então daí vem a nossa certeza no voto e principalmente trazendo nosso filho para ter mais certeza ainda nessa conjuntura. O presidente da República eleito vai assumir o cargo no dia 1º de janeiro de 2019, pelo período de 4 anos. Vai ocupar o Palácio do Planalto com a responsabilidade de adotar um plano de governo para tirar o Brasil da crise e renovar a crença de todos por um futuro melhor. Espero que as coisas aconteçam com normalidade, sem a violência que vem ocorrendo.
Muito bem. Agora, Rafael, nós estamos na nossa linha aqui da TV Senado, a linha telefônica, com o senador Major Olímpio. Ele que é do PSL, mesmo partido do presidente eleito, Jair Bolsonaro. E lá em São Paulo, onde ele foi eleito, ele teve 9.039.717 votos, 25,81% dos votos totais. Bom dia, Major Olímpio. Bom dia, Tiago Tiburcio. Bom dia a todo mundo que acompanha a TV Senado. Alô? Alô? Major Olímpio, nós estamos com um problema na comunicação, mas eu gostaria de saber o seguinte. Tão logo saiu a vitória ontem do candidato que é do seu partido, quais serão as primeiras medidas que o seu grupo político vai tomar em busca de governar bem esta nação? Olha, a partir de hoje estão sendo desencadeados todos os contatos políticos com os partidos, com as lideranças, com os parlamentares que estão em mandato, aqueles que assumirão o mandato, logicamente, sob a coordenação do Onyx Lorenzoni, que será o futuro chefe da Casa Civil, justamente para que façam os encaminhamentos para que tenhamos uma condição de governabilidade, se Deus quiser, com uma maioria bastante ampla, tanto na Câmara quanto no Senado. O senhor já tem uma reunião com os principais integrantes desta equipe de transição? Já tem uma data, um dia? Olha, é bem possível que amanhã comece, nós estaremos em Brasília, comece todo esse processo de transição, de reuniões. Ontem, quando confirmou-se a vitória de Jair Bolsonaro, o presidente Michel Temer ligou para ele, já disponibilizou o Centro de Convenções do Banco do Brasil, onde nós teremos uma equipe de transição e será o local onde serão feitas as reuniões com esse grupo de apoio do Jair Bolsonaro e todos aqueles que vão interagir em relação a essa transição. Ok. Em relação a projetos que podem vir aqui ao Senado, propostas de mudança na Constituição, o senhor, por exemplo, é um senador, não é, eleito, muito ligado à área de segurança pública. E nesse momento nós temos uma intervenção federal lá no Rio de Janeiro que impede a votação de propostas de emenda constitucional. Dentro do seu grupo político, já foi conversado sobre isso? Logicamente, a pauta da segurança pública vai ser uma pauta muito viva, até porque o Jair Bolsonaro foi muito firme e assertivo durante todas as suas manifestações da necessidade de implementação de medidas que melhorem a segurança pública do país. E, logicamente, muitas dessas medidas carecem de alterações legislativas, quer através de PEC, quer através de legislação infraconstitucional. Nós vamos trabalhar muito forte por isso, que nós sabemos que são circunstâncias que são bastante agudas para a sociedade, e a sociedade não aguenta mais tanta violência. O Brasil se tornou um símbolo da impunidade. Aqui cometer crime dá até sinônimo de status, matar policiais dá nome de status dos criminosos dentro dos presídios, nas facções. E a inversão disso passa, sim, por medidas estruturais na legislação e segmentação do próprio sistema de segurança pública, fortalecendo o profissional da segurança pública que está na ponta da linha. O Bolsonaro falou muito durante a campanha na criação de um excludente de ilicitude que dê mais respaldo jurídico ao agente da segurança pública, ao policial que age em nome da sociedade, que acaba sendo penalizado, processado, pagando advogados para se defender muitas vezes de ações que agiu em nome da sociedade. E alterações dessa natureza, elas terão debates bastante intensos nas duas casas, mas eu tenho certeza que, com o respaldo de quase 60 milhões de votos, o presidente Bolsonaro terá plenas condições de constituir uma maioria saudável para votar todas essas medidas. Ok. Muito obrigado, Major Olímpio, senador eleito por São Paulo, na primeira posição, inclusive. Obrigado pela sua participação aqui. Um abraço, obrigado.
Um abraço. Bom, Rafael, a Câmara dos Deputados é o local onde, tradicionalmente, se iniciam as novas propostas, sobretudo essas que demandam maior debate, né? Como é que está essa relação de forças lá? Assim como no Senado, e essa é uma história já da Câmara, muito dividida, mais partidos participando do processo político, inseridos dentro da Câmara dos Deputados. Nós temos uma diminuição significativa da maior parte dos partidos tradicionais. Apenas o PT se manteve com um conjunto interessante de bancada, mas assim muito menor do que no momento anterior. E o PSL fazendo uma importante bancada, rivalizando com o Partido dos Trabalhadores. O PSL tem 52 deputados, o PT tem 56 até o momento, antes das consequências da cláusula de desempenho. Isso, que é outro aspecto muito relevante que pode ainda mexer nesse tabuleiro das composições. Inclusive, o próprio Partido Rede, chama aqui a atenção, ele só fez um deputado. E ele tem 5 senadores, mas por causa, provavelmente, da cláusula de desempenho, provavelmente esse partido vai ter que se reorganizar, se fundir com os demais, né, se refazer. O papo tá bom, mas a gente precisa fazer um intervalo, é rapidinho, voltamos já com a nossa análise das eleições 2018 aqui na TV Senado. Nove horas e 54 minutos em Brasília, estamos analisando os resultados da eleição. Aqui ao meu lado está o consultor legislativo do Senado, Rafael Silveira. Esquema de segurança reforçado, tumulto e até uso de colete à prova de balas. Veja como foi a votação de Jair Bolsonaro e de Fernando Haddad na manhã de domingo. Os dois candidatos à presidência votaram na manhã de domingo. Jair Bolsonaro, do PSL, votou na Escola Municipal Rosa da Fonseca, em Deodoro, zona oeste do Rio de Janeiro, acompanhado da esposa Michele. O esquema de segurança da Vila Militar foi reforçado com a presença da Polícia do Exército e das polícias Militar e Federal. Já o candidato do PT, Fernando Haddad, votou em São Paulo, na Zona Sul, no Colégio Brasília International School. Ao lado da mulher Anistela, Haddad fez o sinal da vitória e posou para fotos.
com mais recursos e tempo de propaganda, a bancada feminina aumenta na Câmara, mas não no Senado. Mas aqui no Senado deve ficar com uma senadora a menos. Desde 1997, a lei eleitoral brasileira exige que partidos e coligações reservem pelo menos 30% das candidaturas nas eleições proporcionais para mulheres. Norma quase sempre desrespeitada pelos partidos com as candidaturas laranja, ou seja, mulheres registradas apenas para cumprir a exigência das cotas. Para tentar romper com essa prática, nas eleições deste ano, os partidos tiveram que reservar também pelo menos 30% dos recursos dos fundos eleitoral e partidário para as candidaturas femininas. O mesmo percentual passou a ser exigido para a distribuição do tempo de rádio e televisão. Será que isso ajudou a eleger mais mulheres? Na Câmara, a bancada feminina na próxima legislatura será maior. O número de deputadas vai passar de 51 para 77, o que representa 15% do total de parlamentares. Já o Senado, que renova 2/3 das vagas, terá uma senadora a menos na bancada feminina a partir de 2019. Hoje, a bancada feminina no Senado é formada por 13 parlamentares. 8 estão terminando o mandato e não estarão na próxima legislatura, ou porque não se reelegeram, ou se candidataram a outros cargos, ou não disputaram eleições. Das senadoras atuais, que têm mandato até 2023, 4 permanecem: Cátia Abreu, Maria do Carmo, Rose de Freitas e Simone Tebet. Fátima Bezerra também tem mandato até 2023, mas foi eleita governadora do Rio Grande do Norte e deixará a casa. Como suplente dela é um homem, a bancada perderá uma parlamentar. Passam a compor a bancada feminina no Senado as 7 eleitas este ano. As estreantes na política, juíza Selma Arruda, do PSL do Mato Grosso, e Soraya Tronic, também do PSL, mas do Mato Grosso do Sul, a ex-jogadora Leila do vôlei, do PSB do Distrito Federal, as atuais deputadas federais Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, Zenaide Maia, do PHS do Rio Grande do Norte, e Elisiane Gama, do PPS do Maranhão, e a atual deputada estadual Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba. Também fará parte da bancada Maílza Gomes, do PP, que assumirá como suplente a vaga do senador Gladson Cameli, eleito governador do Acre. A procuradora especial da mulher no Senado, senadora Vanessa Graziotin, acha que, embora ainda esteja longe do ideal, a composição feminina no parlamento teve um avanço grande nestas eleições. Esse ano foi o primeiro ano em que as mulheres puderam efetivamente contar com recursos. Nós achamos até que isso não iria fazer muito efeito nessa primeira eleição, porque essa decisão foi muito próxima às eleições, muito próxima às convenções, e que não haveria muito tempo de organização das mulheres. Mas, enfim, o que nós colhemos na urna foi o melhor de todos os resultados históricos. Esse foi o maior avanço que nós tivemos da presença das mulheres no parlamento. Para a advogada Gisele Matias, que faz parte do movimento de mulheres, partida, mais importante do que aumentar a bancada no legislativo é eleger parlamentares comprometidas com as causas femininas. A luta que a gente tem também não é só aumentar o número de mulheres, mas sim que a nossa representação não fique restrita ao parlamento, mas também aos outros poderes e às outras instituições. Então, a nossa necessidade é de igualdade entre os gêneros, que a gente possa ter os mesmos direitos que são concedidos aos homens. Rafael, essa nova composição da legislação eleitoral parece que ainda não teve efeitos práticos na eleição das mulheres, não é? Eu acredito que os efeitos dessas mudanças foram muito pequenos ainda, há muita resistência dentro dos partidos políticos, mas o resultado a gente pode atribuir ao trabalho que foi feito pelas parlamentares e pelas mulheres ao longo desses exercícios das eleições. Ok, agora vamos falar rapidamente do papel dos governadores. Afinal de contas, ontem 14 novos governadores foram eleitos para as unidades da federação, né? E a composição total das 27 traz o PT com 4 governadores, PSDB e PSL e MDB
além do PSDB com 3. Quero então mostrar que está bem fragmentada a força na federação, não é isso? Com certeza. As eleições para governadores também sofreu esse mesmo fenômeno da bastante divisão entre os partidos, muitas pessoas novas que nós dizemos aqui no cenário da política, ocupando esses cargos, e isso também vai trazer um nível de complexidade que o novo presidente da República vai enfrentar. Uma federação bem complexa, novos nomes e desafios maiores para lidar com diferentes nomes. Sobretudo com a necessidade de arrecadação de recursos para poder manter os estados girando, né? Sim, e aí essa disputa que ela é sempre muito forte de distribuição de recursos entre estados, União e municípios, acaba se tornando mais evidente quando você tem tantas composições ocupando as posições de comando dos estados. Tá certo, eu gostaria muito de agradecer aqui a sua presença, né, a sua disponibilidade, de você trazer o seu conhecimento e também, como você é servidor público aqui, consultor legislativo do Senado, é seu papel que eu gostaria de agradecer aqui, você ter nos prestado essas informações. Obrigado bastante. E gostaria de terminar com uma pergunta, não é? Qual é a sua esperança daqui para frente em termos de pacificação social? Agradeço a oportunidade de estar colaborando aqui com o programa e com todos os telespectadores. A minha expectativa é uma expectativa que se funda na esperança das instituições. Nós tivemos posicionamentos do nosso presidente do Congresso, do presidente do Supremo Tribunal, reforçando a necessidade de obediência da nossa Constituição, do respeito das regras democráticas. Isso ficou bastante marcado e eu acredito que isso vai pautar bem as relações entre os poderes. Me parece que os demais poderes, legislativo e judiciário, estarão muito atentos em relação aos direcionamentos dados pelo Executivo. E isso me dá muita esperança de que realmente haverá um entendimento e a força e os freios e contrapesos dos nossos poderes vão garantir uma certa harmonia. Ok, muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Logo mais, às 11 horas da manhã, pelo horário de Brasília, você acompanha ao vivo uma nova edição do Eleições 2018. E às 1h30 da tarde, teremos o Senado Notícias, com mais análises e informações sobre o segundo turno das eleições e as perspectivas para o novo governo. Não perca. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.